Saturno, conhecida como Titã. Ele está revisitando o lugar, e nos é dito que ele faz isso uma vez por ano para se lembrar de quem ele é. E então, voltamos a vários anos atrás e nos é apresentado o nascimento do Thanos. Assim que ele nasceu, os médicos se assustaram. Afinal, ele era roxo e tinha a pele bem diferente. A sua aparência era bizarra. Porém, o seu pai aceitou o filho de imediato. Os médicos queriam fazer testes genéticos para descobrirem o porquê do bebê nascer assim. Mas a Lars não permitiu, dizendo que não precisava de testes para saber que seu filho era fantástico. O problema foi quando a Lars foi mostrar o seu filho para sua esposa, que estava na cama se recuperando do... Ao ver a pequena criatura, a mulher entrou em pânico, dizendo que era um monstro que tinha a morte em seu olhar. Por isso, ela pegou uma faca e tentou matá-lo. Mas o seu marido conseguiu impedir a tempo e ainda lhe foi injetado um remédio para que ela acalmasse. O tempo se passa e já vemos o Thanos como uma criança mais crescidinha. Ele está observando as outras crianças brincarem, até que dois garotos e uma menina chegam para conversar com ele. Eles dizem que ele é esquisito, mas não por maldade. Eles dizem também que todo mundo fala que ele é o garoto mais inteligente da escola. E isso surpreende o Thanos, e não imaginava que as pessoas o admiravam, porque ele se sentia excluído por conta da... com o pai. Mas o Lars não dá bola para o garoto. Ele sempre prefere trabalhar ao invés de dar atenção ao seu filho. Em seguida, vemos o Thanos em uma sala fechada, contando para alguém que ele sempre tem um sonho de que, ao nascer, alguém tentava lhe matar. Até que a gente descobre que esse alguém com quem o Thanos está conversando é a sua própria mãe. Ela está em uma camisa de força e trancafiada em um quarto desde o nascimento do seu filho. O Thanos diz que, pelo menos agora, ele achou uma solução de não ter mais pesadelos. Ele simplesmente não dorme mais. Um certo dia, o Thanos estava tendo aula de dissecação e acabou passando mal ao ver um lagarto morto e com o corpo aberto. Ele vomitou e saiu correndo da sala. Ele ajoelhou no chão do pátio da escola e uma menina apareceu e começou a conversar com ele. Ele nunca tinha a visto, mas ela sabia quem ele era. Ela então fala que para ele ser um grande cientista algum dia, ele não pode ficar passando mal com uma simples dissecação. Ela diz que o que ele precisa é só de um tempinho para descansar e colocar a cabeça no lugar. Com isso, ela o chama para apresentar um lugar que ela gosta de ir, uma caverna. A história é cortada e vemos o Thanos levando os seus 3 amigos para a caverna que a menina havia lhe apresentado. Eles estavam andando por lá quando de repente um grande desmoronamento acontece, separando o Thanos dos seus amigos. Ele ficou preso por 3 dias e ficou cavando durante esse tempo para tentar voltar para a saída, até que começou a aparecer lagartos. E isso deixou ele feliz, pois significava que estava ficando mais perto da superfície. E então ele diz para os bichinhos ficarem tranquilos, porque ele não vai fazer mal para eles. O Thanos continua cavando, até que finalmente consegue achar a saída. Mas ele é surpreendido quando encontra todos seus amigos mortos em decomposição e sendo devorados pelos lagartos. Os dias se passaram e a cidade inteira já estava sabendo do ocorrido. O Thanos se sentou em frente a um lagarto e ficou observando, até que aquela menina misteriosa apareceu para ele novamente. Ela diz que é normal sentir raiva e que se ele realmente amasse os seus amigos, ele deveria fazer o que estava com vontade e se vingar. E assim, vemos o Thanos de volta para a caverna e matando todos os lagartos que haviam lá. Ele cortava as cabeças, abria o corpo e tudo mais. O tempo passou. Thanos estava com 15 anos de idade.
ele havia se tornado extremamente inteligente e ainda mais focado nos estudos, se tornando até mesmo mais sábio que os professores. O problema é que agora ele estava compenetrado a tentar achar a resposta do porquê ele ser tão diferente das outras pessoas. Por isso, ele havia construído um laboratório em um local deserto. E lá matava e dissecava diferentes tipos de animais para os seus estudos. Em uma de suas pesquisas, um laboratório em um local deserto. E lá matava e dissecava diferentes tipos de animais para os seus estudos. Em uma de suas pesquisas, o Thanos havia capturado um macaco e dissecou ele vivo. No fim, ele não descobriu nada que lhe ajudasse. Somente havia mais um cadáver de animal em seu laboratório. Nesse dia, a sua amiga misteriosa estava com ele. O Thanos tinha ficado chateado por não encontrar respostas. Aí, a menina disse que era porque ele não estava procurando nos lugares certos. E então, vemos que ele seguiu o conselho e agora ele havia capturado um casal de jovens para que ele os dissecasse também. E então, o Thanos se tornou o primeiro ser da história de Titã a cometer assassinato. Em seguida, vemos o Thanos cavando covas para enterrar os corpos. E ele diz para sua amiga misteriosa que ele nunca mais irá matar alguém. Mas ela diz que ele não pode fazer isso, pois ele gostou de matar. Ela sabia que ele não estava fazendo aquilo somente por estudos, mas também porque lhe dava prazer. O Thanos nega e diz que ela está mentindo. Mas 2 semanas se passam e vemos o Thanos enterrando outros corpos com a amiga que ela realmente tinha razão. Ele gosta de matar. Que quando ele mata, é o único momento em que ele não se sente sozinho. A história é cortada e vemos o Thanos em seu laboratório. Ele está conversando com mais uma pessoa que foi aprisionada por ele. Ele confessa que já matou 17 pessoas desde que descobriu que gostava de matar. Ele sabe que isso faz dele um monstro. E então, ele precisava saber o porquê dele ser assim. E é aí que vemos que a mais nova cobaia dos seus estudos é a sua própria mãe. Sim, o Thanos matou a sua própria mãe, dizendo que ela era a chave para descobrir o que ele era. Desde que matou a sua mãe, o Thanos fugiu de Titã. Ele rumou para o espaço até encontrar um planeta onde todos os habitantes eram diferentes como ele. Dessa forma, ele não chamaria a atenção de ninguém. Nesse novo planeta, ele arranjou uma mulher e teve um filho com ela. Mas isso não durou muito, pois enquanto seu filho ainda era bebê, o Thanos decidiu ir embora e invadiu uma nave que era um cargueiro espacial. Lá, ele começou a trabalhar como subalterno. Assim, viajou por inúmeras galáxias e conheceu vários planetas. O que o Thanos fez foi continuar com a sua busca de se compreender e tentar amar novamente, pois amor era uma coisa que o Thanos não sabia o que era há muito tempo. Ele começou a andar de planeta em planeta, e em cada um deles ele encontrava uma mulher e fazia um filho nela. Mas nunca conseguiu se importar nem com a mulher e nem com seus filhos. Tudo seguia desse modo, até que um dia o líder da nave que ele trabalhava se irritou com o fato do Thanos não ajudar nas batalhas. O Thanos estava trabalhando somente como o condutor da nave, mas quando precisava guerrear, ele se acovardava e se escondia. Cansado de ter um aliado que não tinha coragem de matar, o líder da nave atacou o Thanos. Mas essa foi a sua pior escolha, pois ele teve a sua cabeça arrancada e o Thanos agora era o novo capitão da nave. Então, o Thanos resolveu dar uma passada por seu planeta natal, a Lua Titã. Enquanto visitava o túmulo da sua mãe, uma mulher apareceu. Ela era aquela menina misteriosa. O Thanos diz que se surpreende ao vê-la, mas que está feliz por isso. Ele diz que ela é a única mulher que ele já amou, a única capaz de compreendê-lo. Que ele conheceu várias mulheres pelo universo e até procriou com elas, mas nada enchia o vazio do seu peito. A mulher misteriosa então diz para o Thanos que para ele provar o seu amor por ela, ele teria que fazer ela ser a única mulher existente na vida dele. Sendo assim, vemos o Thanos indo encontrar a sua primeira mulher com quem ele teve filho. Ela fica feliz em ver que ele voltou, mas ele não estava com boas intenções. E friamente, ele assassina sua esposa e o seu filho, somente para agradar a mulher que ele estava apaixonado. Ele pergunta se foi o suficiente, mas ela diz que não, que só vai ser o suficiente quando todas as mulheres e filhos que ele deixou morrerem.
A história sofre um grande avanço no tempo. Agora, o Thanos já matou todas as mulheres com quem ele se relacionou e todos os filhos que ele teve. Porém, a mulher misteriosa ainda não está contente e diz para ele que isso não foi o suficiente para ele provar que a ama. O Thanos continuou devastando vários planetas, tantos que ele até perdeu a conta. Isso porque quanto mais ele matava, mais a mulher ficava feliz. Porém, nunca satisfeita. Até que chegou um dia que o Thanos se cansou. Ele não queria mais matar, não queria mais essa vida de sangue e devastação. Então, ele começou a conversar com a mulher misteriosa que sempre o acompanhava nas viagens. Ela diz que não chegou a hora dele parar e por isso ainda não vai amá-lo. O Thanos se irrita e chama os seus guardas. Ele ordena que os homens prendam a mulher em uma cela fria e escura. Mas é nesse momento que o Thanos é surpreendido. Os homens não conseguem ver a tal mulher. Ele pergunta o que está acontecendo e finalmente ela explica. Durante todo esse tempo, ninguém nunca a viu além dele. Ela diz que todos os homens que trabalham para ele acham que ele é louco, pois ele sempre está falando com o ar. E a mulher então se revela. Na verdade, ela é a morte. Sim, a morte é a única coisa que o Thanos já amou durante toda a sua vida. O Thanos fica extremamente furioso por ter sido enganado por todo esse tempo pela morte. Ele destrói toda a sua nave e ainda tenta se matar se jogando no fogo das explosões. Porém, a morte não permite que ele morra. A morte então vai conversar com ele e coloca na sua cabeça que ele nasceu para matar. O Thanos então promete que não vai descansar até que ela o ame de verdade. Vemos então o Thanos indo para Titã, o seu lugar de origem. Ele já chega bombardeando tudo e ceifando inúmeras vidas. Ele está determinado a matar todos que estiverem no planeta. E então, a última vida que sobra é a do seu pai. O Al-Ars construiu uma arma quando ficou sabendo que seu filho estava devastando planetas. Mas quando se encontraram, ele não teve coragem de usar. O Thanos então pega a arma do seu pai e atira contra a própria cabeça. E nada lhe acontece. E então, ele dispara uma rajada de energia contra o seu pai. O Al-Ars se machuca, mas não morre. Durante uma conversa entre eles, o Thanos conta sobre a morte. O pai dele, então, começa a fazer a sua cabeça, dizendo que o Thanos está louco. A morte não existe, tudo é coisa da cabeça dele. E se ele se entregar agora, os dois podem ir atrás de uma cura. Mas o Thanos não escuta o seu pai e diz que o castigo dele será viver e ver o seu filho matando todos os planetas do universo. A morte tenta conversar com o Thanos e dizer que eles precisam continuar juntos. Ela até lhe dá um beijo para tentar convencê-lo. Mas o Thanos percebeu que ele não ama a personificação da morte e que, na verdade, toda a destruição que ele causou, ele fez sozinho e porque quis. Foi para isso que ele nasceu. E é isso o que ele vai fazer para toda a eternidade.